Essa nossa aula de hoje, né, que é sobre o método dialético e o método didático. Né? Então tá aí, né, vocês estão vendo a apresentação do slide. Né? A gente já falou de método dialético, a gente já falou, né, desse método didático rapidamente na aula anterior. Tá? E agora a gente vai aprofundar algumas questões. Pode até parecer repetitivo, mas é importante para a gente saber nortear quando a gente fala de dialética. Tá? Então eu estou trazendo para vocês, como eu já tinha dito antes, né, o ponto final da síntese de um método didático, né, muitos, né, vamos dizer, pedagogos, muitos educadores chegaram a essa síntese. Então a gente vai discutir em outros momentos, né, a história ali do método didático, né, em suas várias possibilidades, né, e vamos chegar nisso e vamos depois aprofundar esse método didático. Então agora eu vou trabalhar em linhas teóricas e conceituais, né, o que é esse método dialético na didática. Para isso a gente vai organizar, né, o nosso pensamento. Então, método didático. O que é um método didático? Né, que é o primeiro aspecto. E depois, né, a relação que esse método tem com um método em si, dialético, né, como que ele é proposto e como que a gente usa ele como um instrumento de didática. É nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje. A gente falou rapidamente na aula anterior e agora a gente vai aprofundar. Né? Então, falando de didática, a gente está falando do trabalho na escola, né? Então, o trabalho da escola se refere à apropriação do saber por parte do aluno. Então, a escola ela tem ali, né, como função que os alunos aprendam. Essa é a principal coisa, é o nosso principal objetivo em sala de aula dos professores é justamente, né, fazer com que os alunos se apropriem do saber. Né? Só que tem algo importante que muitas vezes é deixado de lado, é que esse aluno, né, ele é um aluno concreto. E o que é ser, então, esse aluno concreto? Né? É um ser real, né, vivo, material, está numa dinâmica. Ele não é só pensamento e nem é só conhecimento. Assim como o professor também não é só isso. Né? Então, muitas vezes o espaço da escola, né, ele pode ser tratado e pensado apenas numa dimensão cognitiva, e não é. Ele é um espaço de totalidade. Né? É um espaço, né, de convivência, é um espaço social, é um espaço muito para além do pensamento. Agora, claro, o foco da escola, né, o seu principal objetivo, né, a sua prioridade é o conhecimento, é o saber. É a apropriação do saber por esses alunos, né, que estão ali presentes. Então, nós como professores temos que priorizar em toda instância a aprendizagem dos alunos. E aí, esse aluno, como um ser concreto, ele está numa sociedade, ele está num espaço, né? Ele está dentro de diversas relações. E aí a escola está dentro dessas relações na sociedade. Então a gente começa a olhar ao redor. Tá? E aí entra, né, um grande elemento nessas, né, que vai nortear e determinar essas relações, que é o governo, o Estado. Tá? Então o controle dos meios de socialização do saber é do governo. Né? Porque essa educação formal, ela é uma educação, né, organizada e direcionada pelo Estado. Então o Estado tem diversos motivos para fazer isso. E ele tem diversos tipos de cobranças da sociedade que fazem com que ele, né, controle esse meio, né, de socialização do saber, que é a escola.
é um deles, né? Então, a gente, né, e aí ele tem uma influência da sociedade civil, que é, né, a sociedade como um todo, as pessoas, né, de uma nação, né? Então a gente vai pressupor que, bem, existe uma relação de cobrança da sociedade para com o Estado, né, sobre essas questões. E ao mesmo tempo, e às vezes nós sabemos que essa sociedade civil, e aí a gente vai ver o tipo de Estado que a gente está inserido, não necessariamente é uma sociedade civil que, né, com a participação ativa de todos os elementos e todas as classes sociais dessa sociedade. Infelizmente, às vezes, só uma parte pequena dessa sociedade é que, né, determina e cobra do Estado o que é de seu interesse, enquanto que outra parte da sociedade, talvez muito maior, cobra também, mas não é ouvida e não tem força perante esse Estado. Então, né, isso é muito maior do que falar que a sociedade civil ela vai cobrar e vai ser efetivamente, então, se ela cobra desse Estado, esse Estado responde, não necessariamente. Tá? Mas a gente pressupõe isso, por quê? Nós somos uma sociedade democrática, né? Então, a níveis de ideais, nós temos esse ideal de democracia, a gente trabalha todo dia para a manutenção de uma sociedade democrática, em que essa sociedade civil, né, ela seja cada vez mais amplificada e atendida, né, em sua maioria. Mas essa é uma discussão importante. Então, nós aqui, enquanto professores, estamos, né, enquanto meio para a socialização desse saber, né, nós vamos socializar o saber científico com as crianças, com os adultos, né, nas nossas relações de trabalho. Essa é a nossa relação de trabalho, né? Procuramos fazer isso de forma mais democrática, se a gente tem como ideal a democracia, né? Que possa promover a liberdade, se a gente tem como ideal a liberdade, né? Então veja que está tudo muito articulado, né? Se é uma sociedade autoritária, né, e os professores também compactuam com uma relação autoritária, vai servir a quem, né? Então, tudo isso para a gente entender que, veja, a escola, a sala de aula, a educação, o ato de ensinar, né, é uma prática social. Não é algo estanque e separado, né, neutro, vamos dizer assim, não tem relação, a escola... Não, ela está totalmente imersa nessas relações, tá? Então, a prática social é o ponto de partida aí do ensino. A gente parte de todas essas relações, de todos esses objetivos, de todas essas concepções, de tudo que está pressuposto, tudo isso está pressuposto na nossa prática, né? Então, a forma como eu trabalho essa socialização do saber, né, esse conhecimento na sala de aula, ela é uma consequência de todos esses objetivos que estão por detrás, tá? E decorre também de uma lógica formal. Veja, o que seria a lógica formal? O saber, né? A forma como o nosso saber, o conhecimento da nossa sociedade foi construído, e aí a gente pode falar agora pontualmente, né, de uma forma, vamos usar uma nomenclatura que que implique em preconceitos, tá? A gente já viu aí, né, com outros autores, em outros momentos vocês devem ter estudado isso, que eu vou usar essa palavra, mas ela implica em preconceito. A nossa sociedade, ela foi, né, moldada nos modelos da sociedade ocidental, né, do Ocidente, da Europa, né? Então, esse nome que eu estou falando, Ocidente, ele é um nome, né, que quer estabelecer diferença em relação ao outro, que é o Oriente,
né? Então, essa nomenclatura já foi criada com um sentido de preconceito com o Oriente, né? Então, isso é só um parêntese. Mas nossa cultura, né, ela foi, né, vamos dizer assim, nos foi imposto esse modelo. Nós trabalhamos em cima desse modelo de ciência, que é a lógica formal. A ciência trabalha com a lógica formal, tá? E a lógica formal, ela nos ajudou muito a chegarmos até aqui, tá? Mas ela também tem vários problemas, porque ela nos impede de avançar um pouco mais com o conhecimento, tá? Então, o método científico, né, como um todo, ele é muito importante. A gente tem falado muito, né, de ciência, né, a ciência como parâmetro para decidir as coisas. A gente está vivendo um momento de pandemia, né, em que a crença e a ciência estão ali num embate, porque uns eu não acredito, Deus vai me proteger, não vou pegar a doença. Os outros, não, a gente tem que se proteger, olha os números, olha a estatística, a ciência está dizendo, o vírus mata. Vamos acreditar, entre aspas, né? É evidente. Ai, mas eu não vou acreditar o que estão dizendo na TV, estão fingindo que as pessoas estão morrendo, estão criando, não está morrendo tanta gente, isso tudo. Então, nós temos aí várias discussões que a gente já falou ali desde a primeira aula, né? Algumas coisas, tá? Mas então, veja, né? A escola, né? Essa socialização do saber é a socialização do saber científico, né? O Estado, que é dito como laico, né? Ele tenta se abster de uma posição religiosa para não ter conflitos sociais, conflitos entre as religiões diferentes, para que as pessoas possam ser livres para escolher, né, o seu credo, a sua crença, a sua religião, e não, né, forçar ninguém a nada. Então, ninguém tem poder a mais que isso. Então, por isso, esse Estado se determina laico para garantir a liberdade. Então, para evitar conflitos. Mas a ciência, então, ela é usada como parâmetro, né, para, né, se alcançar ali a melhor forma de viver, né, melhor qualidade de vida, longevidade. A ciência deveria estar, né, a serviço de tudo isso. Nós sabemos que não, a ciência também está a serviço de muitas outras coisas, que é a própria morte, né? Mas, enfim, ela é neutra, assim, nesse sentido. Ela nem é boa, nem ruim, depende do uso que se faz dela. Na verdade, ela não é nada neutra, ela está o tempo inteiro imbricada de todas essas questões aí. Quais são os objetivos, interesses que estão por detrás do conhecimento científico. E tudo isso é muito importante, porque vocês estão aqui em diversas áreas do conhecimento, né? E trabalham com a lógica formal, né? Seja lá nas ciências da natureza, na química, né? A gente tem, mas aí a gente pega a área de humanas, né? Que é geografia, história, antropologia, a gente já começa. A gente é forçado a olhar de um outro modo e buscar um conhecimento mais seguro, né, de um outro modo que não necessariamente na lógica formal, mas também, né, a base de tudo, né, se deu a partir, né, da lógica formal. E a gente precisa entender que lógica formal é essa, tá? E aí eu falo uma linguagem que eu consigo me comunicar com vocês, sim, é filosófica, mas que tem a ver com a lógica que permeia a ciência. Já, né, se a gente for pensar no método didático, a gente pode pensar um método geral que não seria formal. Nós vamos trabalhar conteúdos dentro de uma lógica formal, um conhecimento dentro da lógica formal. Mas, né, a gente está lidando com uma realidade dinâmica. E na lógica formal a gente trabalha com realidades estáticas, né? Então a gente fotografa um momento, né? E aí vocês me digam se eu estou errada, pessoal da química, pessoal, né, da biologia, se vocês já estão trabalhando com teorias que começam a pensar a dinâmica do movimento, né? Mas
a gente construiu um conhecimento a partir de fotografias fixas e descrições daquilo que está naquela fotografia naquele momento como coisas fixas e estanques, né? Como se não houvesse movimento. Isso ajudou o ser humano, a humanidade, né, a conseguir, né, criar todos esses sistemas, enfim, né, que a gente tem aí de saúde, de tecnologia e tudo mais, tá? Mas veja, quando a gente vai falar de uma questão social, de uma relação social, isso está para além de algo que é fixo e estático. Os interesses são dinâmicos, eles mudam. Então não dá para tratar ser humano, comportamento humano, dentro da mesma lógica que nós tratamos a natureza, né? Seres vivos que possuem uma dinâmica que muda muito pouco ao longo do tempo, né? E o ser humano não, o ser humano ele se apresenta de modos diferentes, né? Numa mesma época, vamos dizer, no planeta, a gente tem sociedades muito diferentes, relações muito diferentes, moralidades muito diferentes, né? E ao longo da história também, todas essas relações, essas significações, os valores vão se modificando, o que é diferente quando eu falo, às vezes, de um ser vivo, ou do funcionamento biológico, né, ou funcionamento orgânico. Há variações, mas, né, elas demoram mais tempo para acontecer, tá? E a dinâmica social não. Então, veja, nós temos aí essa lógica, né, que estuda as coisas, né, não dentro de uma relação tão dinâmica como a social. E aí vem o método dialético, que acrescenta, né, um entendimento, acrescenta mais variáveis, acrescenta um movimento. Então a gente mexe um pouco na lógica, tá? Então é nesse sentido que a gente vai mexer nessa lógica, porque a gente está tratando de questões sociais. Tem linhas, né, dentro das áreas das ciências sociais, principalmente sociais aplicadas, que tentam trabalhar com a lógica formal, que trabalhar com modelos fixos de ação e descobrir o que tem no ser humano que pode ser facilmente replicado, né? No laboratório eu replico, eu dou esse estímulo, tem aquele resultado, eu trabalho com isso, eu manipulo assim, então as pessoas vão me dar esse resultado aqui. Então trabalha-se, né, com essa lógica formal, sim, em muitas áreas das ciências sociais. Mas no nosso caso, né, a dinâmica da escola é a dinâmica da sociedade e isso muda constantemente. E a gente, para atingir o nosso objetivo, que é fixo, que é a aprendizagem, que é essa socialização do saber, talvez usando um único método, né, que funcionou num determinado momento, pode ser que não funcione mais, né? Então, uma única abordagem, com a mesma pessoa, eu faço uma abordagem. Aí daqui a pouco aquela abordagem já não funciona mais, eu tenho que fazer outra. Então é muito dinâmico. Então é nesse sentido que talvez o método dialético ele vai auxiliar no método didático. Essa visão, né, esse entendimento, né, essa investigação, né, essa compreensão dessa dinâmica e dessas variáveis que estão, né, em movimento constante nessas relações sociais e a escola sendo um espaço de relação social, tá? Então, tá aqui, ó, método geral, que é um método dialético, concebe o mundo em movimento e desenvolvimento contínuo. Então, é nesse sentido, né, que a gente está falando que é diferente do estudo, por exemplo, de uma célula, né, de um padrão, de um comportamento de um vírus. Olha que o vírus é difícil de estudar, por quê? Porque ele vai sempre mutando, né? Então veja que até no mundo natural, né, em que as coisas deveriam se dar, elas também são dinâmicas, né? Por isso essa incerteza muitas vezes desse vírus, né? E de outros vírus e desse também, né? E que sempre está surgindo um vírus novo, porque
porque é dinâmico. Tá? Então, para estudar a sociedade, o ser humano, a dialética ela vai estar presente aí. Né? Talvez não seja um método adequado para estudar o movimento do vírus, o método dialético, seja um outro. Né? Que o método dialético vai estudar esse mundo em movimento, um desenvolvimento contínuo do ser humano, das relações sociais. Como a escola está inserida nisso, né? A relação professor-aluno está imersa nessas relações sociais, e esse método foi utilizado para estudar sociedades, né, dinâmicas sociais, a dinâmica econômica da sociedade. Por isso, ele vai ser, né, usado por muitos, né, educadores e pensadores da educação, também como um método adequado para se pensar essa realidade, a dinâmica da aprendizagem e do ensino-aprendizagem. Então, o método dialético, ele aparece como um método de pensamento primeiro, tá? Então, eu usei para preparar esta aula um livro que é aqui da Lilian Anna Wachowski, tá? Então, vocês estão vendo aí, Pedagogia Mediadora, tem os artigos, eu publiquei algumas coisas para vocês lá no Siga A. Esse livro eu não fiz o PDF dele, não precisa. Tá? Da parte que eu tirei, né? Então, veja, né? Ela vai entender que esse método usado na área econômica, né, foi um método por Marx estudado e tal, e exposto, ela vai tratar como um método de pensamento. E não é um método de ciência nem de ensino. Isso segundo ela, tá? Ela vai tratar deste modo. Ela também vai ler uma autora aqui, que é a Miriam Limoeiro Cardoso, que é da economia política, tá? Aí eu faço um parêntese para vocês, porque é o seguinte... A Liliana Wachowski, ela leu a Miriam, né? E fez umas interpretações e deu a posição dela. Eu, enquanto, né, estudiosa de Marx, porque meu mestrado, a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado foi em cima da dialética, né? Eu estudei o método dialético em Marx, tanto no mestrado como no doutorado. Na verdade, no mestrado foi os conceitos de abstrato e concreto, em Marx, né, na categoria mercadoria, no livro 1 do Capital. E a tese de doutorado, eu estudei, né, o abstrato como ponto de partida científico em Capital de Marx. Então, trabalhei o aspecto de ciência e o aspecto de ciência da dialética. Então, veja, né? Então, a Liliana Wachowski está colocando aqui, né, como método de pensamento, e há uma discordância aí dentro da teoria, né, marxista, dos leitores de Marx, né, que vão entender o método dialético apenas como um método de pensamento, e aí ele vai ser trazido, né, mas vai usar então enquanto método didático. Mas, no meu entender, o Marx quis dar um caráter de ciência com o método dialético, não é só de pensamento, né? Mas claro, porque ele se baseia num texto de Hegel, que é a ciência da lógica, em que Hegel vai explicar como se dá a construção do pensamento, né, a partir da dialética. E a construção do pensamento, neste caso, é ciência da lógica. Ele está mostrando como se dá a construção do pensamento científico, da ciência, a partir do pensamento, tá? Então, Marx se baseia nesse texto de Hegel e ele quer fazer ciência no Capital a partir do método dialético. Então, é um método de ciência, tá? Então, eu diria e afirmaria isso com mais categoria, que talvez eles tivessem tido um certo receio de afirmar isso. Eu afirmaria que é um método, sim, de ciência, não só, mas ele é um método de pensamento. Então, ele é para além de um método de ciência, para além de um método de ensino, ele é um método de pensamento também. É o modo como o pensamento opera para gerar conhecimento. Isso que Hegel escreve.
E Marx se baseia nesse texto. Marx estuda 10 anos a forma como ele vai expor, né, o modo de exposição do Capital, que é dialético, tá? E é muito interessante, porque ele faz isso e ele tenta demonstrar o método na escrita. Ele não escreve sobre o método, ele demonstra o método dialético na sua escrita do Capital. E eu tento extrair essa demonstração dele, né? Claro que, e aí a partir da construção, de como ele vai fazendo a construção conceitual ali, né? Como que ele vai construindo o pensamento, tá? Então, o que é o conhecimento? Como que o conhecimento se dá, né? Então, e a gente se apropriar de como o conhecimento ele é construído, como que ele é, né, formado, a gente pode usar isso como parâmetro para pensar como que nós construímos em nós, como que nós aprendemos e como que os alunos podem construir, como que eu vou ajudar os alunos a construírem esse conhecimento científico que se é no pensamento. Então, veja, né? Ele me propõe isso. Então, não é a dialética só pensando na questão social. Olha que eu dei uma extrapolada agora, né? Então, a gente começamos falando na aula de uma dialética que é o entender a dimensão e o ponto de partida concreto dos alunos e tudo que eles trazem, qual é a dinâmica da sala de aula, que ela não é só pensamento. Todas essas relações interferem no ser, né, concreto, no pensamento desses alunos. Mas e aí? Como é que eu construo o conhecimento? Eu tenho essa realidade, essa dinâmica, e ainda assim a gente vai lidar com o pensamento dos alunos, que é a construção do conhecimento, né? No pensamento. Veja que a gente está pegando diversas nuances que a dialética ela pode me mostrar, porque são relações de desenvolvimento. Então, talvez, né, se eu falar em desenvolvimento, eu estou pensando nessa abordagem dialética. Desenvolvimento contínuo, não para nunca. Nós nunca paramos de aprender, né? Por que o professor prepara uma aula? Às vezes a mesma aula, né, que ele vai dar, ele sempre está sempre atualizando, sempre há um desenvolvimento contínuo daquela ideia, do pensamento, da abordagem, né? Então a gente está dentro dessa dinâmica. Então é contínuo, daí formação continuada dos professores também. E aí seguindo, né, a gente aí começa a falar de uma outra lógica, que não é a lógica formal, tá? Que é uma lógica dialética, né? Então eu não falei claramente para vocês, né, dessa diferença entre a lógica formal e a lógica dialética. Então a lógica dialética superaria a lógica formal, né? Então o que é a lógica formal? A aplicação das leis do pensamento racional, né? Quais são as leis do pensamento racional presentes, né? E essas leis do pensamento, as leis da verdade, as leis do conhecimento, foi lá lançada, né? Aristóteles inicia esse caminho, né? Mas a gente já tem ali, antes de Aristóteles também, a gente já começa a ter a gente vai falar, a gente tem Platão, né? Mas Aristóteles vai fortalecer. A gente já tem, antes de Aristóteles, tem os sofistas, a gente tem Sócrates, mas a construção mais séria de lei de pensamento racional, né, que aí ele vai criar a lógica formal dos silogismos que nós vemos ali, né, se a gente estudar a lógica em Aristóteles. E essas leis, elas vigoram até hoje, né? Por exemplo, o princípio da não contradição. Eu não trabalho aqui essas leis, de repente depois a gente pode falar um pouco mais. O princípio da não contradição, está dentro dessa lógica aristotélica, né, é dizer que não, né, um pensamento não pode se contradizer, né? Então, se houver contradição, né, uma coisa é agora e deixar de ser depois, né? Se houver alguma contradição, significa que tem algum erro. Vocês trabalham com isso. É falso. Isso vem de Aristóteles,
Isso é a lógica formal. E isso é diferente, né, da lógica dialética, que vai entender que contradição, uma coisa é e deixou de ser, está relacionada ao processo de desenvolvimento. Então, um bebê deixa de ser bebê e se torna uma criança. Então, há uma mudança. Então, essa questão da mudança e da transformação não foi muito bem digerida pelos filósofos naquele momento. Então, o conhecimento verdadeiro, a verdade, vai ser dada por coisas que não se contradizem, que não tem movimento, que não teria mudança, que são coisas fixas, né? O que muda é falso, porque é contraditório, tá? Então, esse é o principal aspecto aí do problema da lógica formal, né? Não aceitar a contradição. E o avanço, a superação da dialética em relação à lógica formal é justamente trabalhar com contradições, porque nós trabalhamos com elementos, vamos dizer, com a sociedade que está em desenvolvimento contínuo, está sempre em contradição. Então, admitir a contradição como parte de uma realidade verdadeira, como verdade e não falsidade, foi o primeiro passo que Marx deu para conseguir entender melhor, né, a lógica de funcionamento, né, da economia naquela época. Não só dessa economia, vamos dizer, né, a dinâmica social. Então vai ter alguns pesquisadores que vão entender que esse método descoberto por Marx, né, dialético, ele vai servir só para estudos econômicos, né? Outros vão dizer só para estudos sociais, né, da dinâmica da sociedade, né? Então, aí vamos ter várias divergências aí, né? Mas dentro da pedagogia, então a gente vai entender que ele contribui muitíssimo, porque o que a gente vai trabalhar é justamente a mudança do aluno. Se a gente pensar em aprendizagem, ele precisa mudar, é uma mudança de comportamento. Então é altamente contraditório nesse sentido. Eu preciso que ele não seja o que ele é hoje, que ele sempre modifique. Então a gente está sempre se modificando, se negando, se contradizendo. Esse é um processo de desenvolvimento, tá? E aí nós não estamos falando da dialética tratada lá nos gregos, né, que é a dialética histórica, nos diálogo só. Isso é muito pequeno, porque lá no passado, vamos dizer, lá nos gregos, né, até nos diálogos platônicos, enfim, ele trabalhava com a dialética. Mas a dialética, e era dialética, em que no sentido de que, né, o diálogo, uma ideia com outra, uma negava a outra até se chegar a uma ideia superior, verdadeira, né? E aí, mas ela é fixa. Existe uma verdade para eles que é fixa e ela é alcançada a partir do método dialético, mas o método dialético é usado então, né, como uma contradição que vai excluir, sim, né, aquilo para chegar eu alcançar a verdade. E não como um processo de verdade, que é verdadeiro também, mas que faz parte, né, naquele momento era verdadeiro e que mais à frente já se modificou. Não nesse sentido, eles trabalham, tá? Então ali a gente vai ter, né, já o uso da palavra dialética, mas não nessa concepção que nós estamos falando, que ela é hegeliana e ela é pautada em Marx, tá? E aí, como a gente já, né, tratou, esse método dialético vai tomar como ponto de partida e como ponto de chegada a prática social, tá? Então, essa é uma outra questão. Então, a gente parte do concreto, sabe, o aluno concreto, ele é concreto. A gente faz um processo de abstração, né? Qual é a abstração que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse aluno, né, e a gente vai abstrair várias partes dele. O pensamento, né? A gente vai entender ele como um ser biológico, a gente vai entender ele como um ser emocional. Então esse é um processo, né, de abstração que a dialética faz, mas de diversas partes, não de uma só. Não é só da cognição dele,
né? Da realidade social, né? A gente vai separar essas partes. Então, toda essa realidade presente na sala de aula tem diversas dimensões. Então, a gente vai separar, a gente vai olhar, existe uma dimensão econômica. A gente estuda. Qual é a dimensão econômica desse aluno? Qual a relação que a escola tem com a economia? Qual a relação que esse aluno tem? Enfim, qual a dinâmica da sociedade? Quais são os objetivos que se tem, né, para formar esse aluno para que mercado de trabalho? E vejam, eu preciso compreender essas partes. Eu preciso estudar. Então eu faço um processo de análise, de abstração, de separação de cada elemento que envolve, né, cada dimensão, e dentro dessas dimensões, cada elemento, para eu compreender essa realidade. Então eu vou partir de um aluno concreto que eu não compreendo, que eu vejo que tem vários comportamentos, né, que eu não sei exatamente. Depois eu vou conhecendo isso por esse processo de abstração, de análise. Só que uma vez que eu faço abstração, faço análise e conheço, por exemplo, a realidade econômica que nós estamos inseridos, já entendi as questões políticas, já entendi a dimensão biológica, né, a dimensão psicológica, né, dos alunos e tudo mais, que eu volto para a realidade. Então, o ponto de chegada não é só conhecer e para nada. Né? O ponto de chegada é a realidade concreta. Então, isso nós como os professores. E o conteúdo que nós vamos ensinar? Que parece ser um conteúdo muito abstrato. Então, a ciência, a lógica formal, trabalha com a abstração das partes e não retorna para o todo, tá? Então, eu estudo lá a equação do segundo grau. Para quê? Por quê? Onde eu vou usar? Estudo o quê? Hoje a gente já está com um estudo mais contextualizado, né? Então, eu tenho que partir dessa realidade concreta. Você sabe, né, como eu calculo? Eu não sei o que a equação do segundo grau calcula exatamente. Eu sei que é um movimento que vai, enfim, né? Se eu pular de corda dali, ali, aí a corda me leva até lá e eu volto, o peso e tal, né? Você já pulou de bungee jump, sei lá, desses, né? Ou você já viu? Então, isso é a realidade. Como que eu calculo isso? Aí eu vou para a equação, aí eu separo aquilo, estudo os números, estudo o movimento, mostro para os alunos, e aí eu volto para o real e demonstro aquilo na prática. Em geral, nós não fazemos isso. O conhecimento da lógica formal pega uma parte do real, estuda, cola, está descontextualizado. E o aluno tem que aprender aquilo e ele não sabe porquê, de onde que vem, porque está muito abstrato. Tá? Então, aí aqui a gente já está falando, né, de como a gente tratar os conteúdos curriculares da ciência formal, da lógica formal, né, que estão sim desarticulados, mas nenhum conhecimento, nada que a gente tem que é produzido hoje está fora do contexto da vida. Tudo está dentro, só que foi feita uma abstração tão grande que não se retornou com aquilo para o real, né, que a gente às vezes não sabe, mas com certeza, né, ele faz parte da vida concreta. O que a gente precisa fazer é essa contextualização. A gente precisa partir de algo concreto dos alunos, de uma realidade concreta, né, fazer essa abstração e voltar para essa realidade concreta para que de fato o pensamento, o conhecimento, né, seja, né, esse saber seja construído, né, e ele realmente saiba, porque ele pode saber fragmentado, não tem função, né, e às vezes ele nem aprende porque não significa, ele grava, decora e depois ele esquece, tá? Então, a nossa ciência formal, a nossa lógica formal não nos ajuda no processo de ensino-aprendizagem, tá? Porque ela me dá esse conhecimento muito distante da realidade concreta dos alunos. E a construção de um pensamento e do conhecimento não se dá dessa forma. Ele se dá numa outra dinâmica para que de fato seja significativo, senão é muito arbitrário. Tá? Então, a prática social da vida,
concreta, ela é ponto de partida e ponto de chegada, né? Então, fazendo esse movimento, a gente vai trabalhar a totalidade da realidade social, da vida e do próprio conhecimento. Vai fazer sentido, né? A sala de aula é um espaço de forma verbal, né? A gente falar da linguagem, da comunicação verbal, né? E aí, essa prática da sala de aula é um diálogo entre o aluno e o professor, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Isso é um aspecto, né, mas nós não estamos aqui deslocados dos nossos contextos, né, sociais. Nós estamos inseridos também, né, dentro de uma dinâmica, tá? Mas agora veja a importância do diálogo para que esse processo se faça, né, que é a relação professor-aluno. E veja, por isso que, né, a gente defende tanto o ensino presencial ou, né, esse contato direto, né, que possa ter esse canal para eu entender. Veja, por isso que salas muito cheias, eu posso ser que eu não consiga fazer isso com todos os alunos, né? Porque muitas vezes a dificuldade de alguns não vai ser explícita, eu não estou compreendendo como é que eu vou tornar aquele conhecimento concreto e real para aquele aluno. Ainda fica muito no campo da abstração. E aí é que a questão do contato, né, é que vai acelerar esse processo. Porque se a gente esperar a pessoa descobrir, pode ser que ela passe a vida inteira dela e ela nunca descubra a totalidade daquele conhecimento, ou seja, o retorno dele para a utilidade dele, né, a relação que ele tem, com o que ele esclarece da vida concreta daquela pessoa. E pode ser que ela nunca chegue àquilo sozinha, muito conhecimento. A gente vive uma sociedade muito acelerada, né? Então a gente precisa trabalhar, né, nesses conhecimentos de forma mais efetiva, para a gente não ter retrocesso. E aí a importância da gente ter essa habilidade, ter essa presença, não só as máquinas, né? Você vai ler aquele slide lá, né? O professor e essa sensibilidade, né, de você estar ali, você acompanhar o pensamento, a dinâmica do pensamento daqueles alunos, para você ir ajustando aquilo, né, é mais efetivo, né, do que simplesmente, né, se eu não tiver esse contato direto com vocês. Então o diálogo é a nossa forma de trabalho, né, pedagógico, não é somente uma comunicação entre sujeitos, né? Veja, uma comunicação aqui, aí eu falo, não, ele é muito mais profundo, né? É o diálogo do aluno é com o pensamento, né? Então nós estamos dialogando ali, né, não só com o que o aluno fala, mas com a forma como ele pensa, como eu disse para vocês, os caminhos que ele faz para que ele possa chegar a construir aquele saber. E aí, claro, né, com a cultura, né, do professor, né, com a cultura do aluno que ele já traz, né, e o professor aí, ele vai ser um mediador, vai ser simples mediador de toda essa dinâmica que envolve, né, mas é um mediador muito importante, né, para que a gente possa fazer essa dinâmica do pensamento acontecer de forma mais bem acelerada, né? Porque se a gente não fizer, né, talvez, né, aquele aluno, numa vida ele não consegue alcançar aquele tipo de reflexão, né, se ele não for estimulado a isso. Então aqui tem um passo a passo, né? A gente olha, isso é importante, a gente olha a sociedade e vê um todo caótico, olha uma situação, não entendo, vejo lá, jogo o bumerangue, eu não estou nem falando aqui, né, só de relações sociais, né? Olha que eu estou falando de uma construção de pensamento, né? Eu usei o exemplo do bumerangue, que não é nem de uma realidade em movimento, eu estou falando de construção do conhecimento, né? E veja que eu já ampliei essa perspectiva. Então, digamos, a lei da física, né? O pessoal me ajuda aí, porque eu não sou da física, vocês também, né? O pessoal das ciências da natureza são, né? Estudam física. Então, eu jogo o bumerangue no vento lá e tal, né? Não entendo porque ele tem aquele
comportamento. Nossa, as crianças... Gente, uma vez eu estava na praia e as crianças lá, e eu jogando bumerangue do meu irmão. Foi no início desse ano, na Bahia. As crianças vieram todas, porque elas queriam entender o que era aquilo, que ia e voltava, e ficaram todos ao meu redor, e queriam brincar, e eu tentava ensinar, eu também não sabia direito. Então foi uma festa, mas então, aquilo se apresenta como assim, no caso foi um espanto para elas, né? Se a gente olha as relações políticas, econômicas, a gente acha caótica, não entende nada, né? Então o Marx fez esse movimento, ele estudou, só depois que ele estudou economia, por exemplo, esse é o grande exemplo do Marx, é que ele começou a entender as relações políticas, por isso que ele toma como base a economia para entender as relações sociais. E a economia é o quê? É a forma com que esse homem se relaciona com o mundo para sobreviver, né? Com a natureza, né? Então, a forma de sobrevivência, o modo como o ser humano se relaciona com a natureza para extrair sua sobrevivência, sua segurança, seu sustento, né? Então, os facilitadores, dificultadores, né, das condições materiais dele e a forma como ele, né, soluciona aqueles problemas, é a forma que estabelece a relação entre esses homens, né? As relações sociais, e aí as relações políticas, as relações morais, os valores, né? Então ele desvendou toda a estrutura da sociedade quando ele entendeu as relações de sobrevivência, de subsistência, que é o tal do modo de produção. O Marx começa a vida dele estudando política, ele era um jornalista, escrevia sobre política, né? E ele não entendia muito bem aquelas reações das políticas, todas aquelas estratégias, era caótico. Então, por isso que ele fala assim, esse todo caótico, né? E aí, ele só foi compreendido quando ele fez esse método de abstração, que ele estudou, e aí, quando ele estudou as relações econômicas. E essas relações econômicas, ele usou esse método para compreender, né? Então, primeiro, a gente vai encontrar as categorias mais puras, ou seja, o que é o mais simples, o mais puro que representa essa sociedade. Ele fez isso, ele disse, né? Então ele poderia começar a estudar a sociedade pela população, né? E enfim, ele chegou à questão econômica, as relações de sobrevivência, e chegou à categoria mais simples, que foi a mercadoria, né? E as relações, na verdade, não é essa mercadoria, né, abstraída das suas relações, né? É a mercadoria conforme as relações dentro da sociedade, porque uma coisa é uma mercadoria na Grécia, outra coisa é uma mercadoria nos contextos da sociedade hoje. As relações são diferentes, né? Enfim, elas se modificaram, mas continua sendo mercadoria, mas com outras relações. Então é estudar essa categoria mais simples, e aí ele vai separar e vai estudar suas relações, cada uma dessas relações. Interessantíssimo o método que ele faz lá no Capital. Uma vez que ele estuda essas partes, ele traz de volta as determinações, as mediações, para esse todo que era caótico, né? Então ele vai fazendo isso até que ele tem uma compreensão da totalidade, que não é mais caótica, está clara, agora ele entendeu, não mais caótica. Então a criança joga o bumerangue, não estou entendendo. Quando ela entende o funcionamento, né, da lei, da física, o movimento, e vai e vem e tal, ela domina aquilo, não está mais caótica, ela vai jogar o bumerangue e vai cair na mão dela. Não aconteceu comigo, tá? Porque eu não entendo, não desvendei ainda essas relações da física, mais ou menos, né? Não fiz um estudo mais aprofundado, né? E quando eu olho essa sociedade, eu já compreendo, ela não é mais caótica, eu já compreendi. Então, é o concreto dado pelo pensamento, né? Então, é o meu pensamento, né, conseguiu atingir e compreender a realidade concreta, né? É o concreto que o Marx chama de concreto pensado, mas não é abstrato, não é idealista, né? É que eu consegui, de fato, representar, compreender aquela realidade no meu pensamento, né? E é isso que ele faz. E é isso que nós, eu vou parar aqui, que nós podemos fazer também, né? Quando tratamos aí, né,
quando tratamos aí dos conteúdos curriculares, tá? Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula.